Senhor presidente, no final do ano passado, nós tivemos, há pouco mais de uma semana para o fim dos trabalhos legislativos, chegou a esta casa um projeto de lei de iniciativa do Tribunal de Justiça do Amazonas que propunha convalidar uma decisão que o tribunal havia tomado de reajustar salários por resolução do próprio tribunal, salários de magistrados. Então ele propunha no artigo convalidar e no outro ele propunha reajustar salários de funcionários e pedia uma autorização para a partir de 1º de janeiro deste ano que ele pudesse fazer isso através de resolução e portaria do próprio TJ. Isso causou um mal-estar no poder, e é natural, porque todos nós entendemos que qualquer alteração salarial depende de lei específica nos termos do artigo 37, inciso 10 da Constituição da República. Muito bem. Decidimos em comum acordo que essa matéria ficaria para depois do recesso de final de ano. Quando foi no início de janeiro, a presidente do tribunal, a desembargadora Graça, baixou uma portaria e reajustou o salário dos servidores através desta portaria. Portanto, dizendo, olha, Assembleia, eu já resolvi o problema, não preciso mais de lei. Isso gerou um constrangimento maior, e eu estou sendo aqui absolutamente fidedigno à realidade. Isso terminou ecoando nos jornais. E ela então comunicou a esta casa o seguinte: olha, eu fiz por portaria, agora quero comunicar que desde 2009, todos os presidentes que me antecederam fizeram por portaria, e encaminhou todos os atos desde 2009. Eu conversando com um técnico do Tribunal de Contas do Estado, e perguntei a ele qual seria o entendimento do TCE sobre isso. E ele me informou algo que me deixou bastante preocupado. O Tribunal de Contas do Estado sumulou o entendimento de que, e no meu entender corretamente, somente através de lei pode haver alteração salarial. Não pode alterar nem por decreto, nem por portaria. Só que na sequência, e com base na Constituição e nessa súmula, o Tribunal de Contas tem feito o seguinte: na hora em que o funcionário, que não tem nada a ver com isso, e aí no caso, os exemplos que ele me deu, funcionários públicos municipais, o município pede o registro da aposentadoria daquele funcionário, o TCE vai e diz o seguinte: olha, ele não pode se aposentar com esse salário, porque ele tem salários que foram aumentados através de decreto. Esses têm que ser excluídos da aposentadoria. Então, imaginem um professor que ia se aposentar com R$4.000, mas aí o TCE manda tirar os aumentos concedidos por decreto e termina acontecendo desse professor se aposentado com R$1.500. Pior, o professor não pode participar do processo de registro da sua aposentadoria. O funcionário que está sendo aposentado não pode, por força de uma súmula, a súmula vinculante número 3 do Supremo Tribunal Federal. Então, senhores, nós temos em nossas mãos um problema complexo, complicado, e que está a exigir de todos nós sensibilidade para que os funcionários não sejam prejudicados, para que os próprios magistrados, quando forem ter os registros de suas aposentadorias examinados, não sejam prejudicados. Nesse sentido, eu estou propondo que a Comissão de Constituição e Justiça convide o secretário de Controle Externo do TCE, o procurador-chefe do Ministério Público de Contas, a Associação dos Servidores do Tribunal,
a Associação dos Magistrados, a Assessoria do Tribunal de Justiça, a Procuradoria da nossa Casa, para que todos juntos possamos examinar o problema e, por certo, dentro desse debate amplo, sem reservas mentais, sem ninguém querendo aparecer, mas todo mundo buscando uma solução, a gente possa encontrar um caminho que evite que esses funcionários, que esses magistrados, no momento da sua aposentadoria, sejam prejudicados. Era essa a comunicação que eu queria fazer à Casa. Eu fiz a sugestão à CCJ que, proximamente, na primeira próxima reunião, por certo, irá deliberar a matéria. Era essa a comunicação, senhor presidente, senhores deputados e ilustres deputados. Muito obrigado.